Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder chegar até a sua vida, a sua casa, para bendizer a Deus pelo dia do Senhor que estamos vivendo nesse final de semana. Tempo de participação, de caminhada como igreja, de darmos graças a Deus por tantos dons que recebemos, como nós estaremos celebrando nesse final de semana, que sabemos das graças de Deus que estão em nossas vidas. Nós estamos em pleno mês de outubro, mês das missões. Nós o iniciamos com a Semana Nacional da Vida e celebramos, no último dia 8, o dia do nascituro, uma oportunidade de vermos a sociedade, e realmente a vida e toda a nossa responsabilidade com relação a isso. A importância do povo cada vez mais valorizar a vida e por isso mesmo a vida humana dentro daquilo que é nosso planeta e realmente trabalhar pelo meio ambiente sabendo que deve ser um meio ambiente humano. Por isso o respeito aos animais, ao vegetal, é porque o ser humano tem sua importância. Por isso a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro coloca a sua devida questão, coloca o foco correto. É o ser humano que é justamente a coroação da criação. Depois celebramos também o dia de Nossa Senhora do Rosário, o último dia 7, por isso mesmo dá nome a esse mês de outubro como o mês do Rosário, e além de, evidentemente, ser um mês dedicado às missões. E dedicação às missões, nós temos justamente o tema da Casa Comum, cuidar da Casa Comum é a nossa missão, é o tema do Brasil para o mês das missões, com a sua novena missionária, etc. Depois o Papa Francisco, para o Dia Mundial das Missões, vai colocar o tema da misericórdia. Também nós temos, num desses domingos, o Dia Nacional da Juventude, que devido às eleições não será no último domingo, mas será conforme a diocese marcada por um desses domingos, onde fala também da juventude, e o cuidar da casa comum, que é o tema do ano no Brasil, o cuidar da casa comum, a preocupação realmente com o meio ambiente, com o saneamento básico, etc. Portanto, meus irmãos e irmãs, são oportunidades que o Senhor vai nos dando de olhar um pouco amplamente a nossa missão enquanto igreja nesse mundo. E depois, nessa semana, estaremos celebrando o dia de Nossa Senhora Aparecida, como nesse final de semana também teremos em Belém, Nossa Senhora de Nazaré, e com toda a nossa devoção a Maria, iniciaremos o ano mariano, aos 300 anos do encontro da imagem Aparecida no Rio Paraíba. São 300 anos que serão celebrados durante esse ano mariano, que deve marcar também a vida do nosso país, procurando aprofundar e ver realmente a missão de Maria na história da salvação e, consequentemente, a nossa vida, que como Maria é chamada a dizer o nosso sim ao plano da vontade de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, que é o 28º domingo do tempo comum, nós temos a leitura primeira e o Evangelho, a cura da lepra, a cura do leproso, a cura da lepra. A leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 17, 11 e 19, justamente fala que Jesus estava para entrar num povoado e 10 leprosos vieram ao seu encontro. Nós sabemos que existia uma separação, uma distância entre as pessoas doentes de lepra e as outras pessoas. Naquela época era o jeito de se proteger devido ao contágio. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-se aos sacerdotes. Ora, meus irmãos e irmãs, essa palavra de Jesus, ide apresentar-se aos sacerdotes, já estava significando o que tinha acontecido. Porque segundo está na Escritura, no Antigo Testamento, quando alguém ficava doente de lepra, ao curar-se, deveria, para poder voltar à comunidade, apresentar-se aos sacerdotes para ter o aval do seu retorno. Jesus, ao mandar apresentar aos sacerdotes, justamente era porque já tinha aquela questão da cura dos 10 leprosos. E aí, então, a leitura prossegue que, enquanto caminhavam, portanto, acreditavam no que estava acontecendo, aconteceu que ficaram curados.
Então, esse primeiro evento, digamos assim, que aparece no Evangelho. A mesma coisa nós ouvimos, de uma certa forma, na leitura primeira, no livro dos Reis, capítulo 5, versículos 14 a 17. Né? Ou seja, Naamã, o sírio, que tinha também a mesma doença, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Ele não estava acreditando muito no profeta que mandava mergulhar no Rio Jordão, e a sua carne tornou semelhante de uma criancinha e ele ficou purificado. E voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus, do profeta. E como consequência disso, da experiência da cura de Naamã, o sírio, ele fala que estou convencido que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. E justamente eu queria dar presente, que não é aceito, essa é a questão do agradecimento, não é? O agradecimento pela experiência da cura da lepra, no caso de Naamã. Ora, meus irmãos e irmãs, aparece logo de início, né, justamente a palavra que Jesus vem para trazer nova vida às pessoas. Aquilo que Naamã, gente, aconteceu ao mergulhar no Rio Jordão, é um anúncio daquilo que Jesus veio fazer também. E a doença vai ser comparada àquilo que nós somos chamados a viver, a ser cada vez mais purificados, lavados de nossos pecados para sermos novos. A doença que muitas vezes deforma as pessoas, tira a beleza das pessoas, é um pouco aquilo que o pecado faz também em nossa vida. Tira a beleza da graça de Deus em nossa vida e que vai deformando o nosso coração, nosso modo de ser. Jesus justamente vem para trazer essa nova vida e recuperar a beleza da vida humana, do ser humano, da vida de Deus em nossa vida. Por isso, já anunciado no Antigo Testamento, Cristo traz essa nova vida. Ao curar justamente os 10 leprosos, justamente Ele vai mostrar que Ele vem trazer essa vida nova, se recuperar a beleza da vida do ser humano. Porém, caríssimos amigos e irmãos, tem a segunda parte. Na segunda parte do Evangelho, como também a segunda parte da primeira leitura. Na leitura primeira, aparece que Naamã, justamente como já disse, ficou agradecido, né, e voltou justamente até o profeta para agradecer e queria dar alguma coisa em troca. O profeta não aceitou, mas diz: permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a nenhum outro Deus, mas somente ao Senhor. Vou levar essa terra daqui para que o meu agradecimento seja em cima dessa terra abençoada. Seja um coração agradecido. É interessante ver também, meus irmãos e irmãs, que na segunda parte do Evangelho, que um deles, dos 10 leprosos, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, a segunda parte, meus irmãos e irmãs, é um pouco o agradecimento, o louvor. Aliás, cada missa é justamente nossa ação de graças, nossa bendição, por aquilo que Deus faz em nossa vida, faz em nossos corações. E nesse aspecto, cada vez que nós vamos à Eucaristia, nós vamos também para, além de pedir, além de para bendizer o Senhor, para louvar, agradecer por aquilo que Ele realiza em nossas vidas, perceber a ação de Deus em nossa história, e ter um coração agradecido para fazer a Eucaristia, para bendizer, para louvar o Senhor. Isso que aconteceu com Naamã, assim também com esse leproso que voltou para agradecer. Porém, o Evangelho tem uma terceira parte. Jesus então perguntou: não foram 10 os curados? Os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Por quê? Este que voltou para agradecer era um samaritano, aquele que tinha um pouco a religião misturada, devido às invasões, exílios, etc. Ali em Samaria ficou uma coisa assim que os judeus não gostavam muito. E aí então Jesus vai dizer a palavra realmente mais importante. Ele disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Justamente a palavra da salvação. É o Senhor que vem para salvar. Então, o sinal da cura da lepra é justamente para que a pessoa tenha uma nova vida
e seja salva, tenha uma vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, além desse aspecto de voltar para agradecer, Deus vai lembrar que tem muitos que não têm esse coração agradecido. Por isso que às vezes nós vemos que na missa dominical, muita gente que tem muita coisa bonita, às vezes não tem o coração agradecido de atribuir ao Senhor as maravilhas em sua vida. E não voltam à igreja para agradecer, não voltam a Cristo para bendizer e louvar e cantar as maravilhas de Deus. Por isso mesmo, fala o Evangelho, onde estão os outros 9? Tem só um ali para agradecer e louvar. E esse, claro, que reconhece que Deus age na sua vida, esse se salva. Esse tua fé te salvou. Você acreditou nas maravilhas e você acabou sendo salvo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a situação do pecado, que é transformado, é renovado, renova no homem, Jesus Cristo, nós pensamos que é uma graça, é algo gratuito do Senhor e que espera de nós um coração agradecido para que, além dessa experiência toda, nós possamos ser salvos, estar em Jesus Cristo na vida eterna. Portanto, tem uma palavra, meus irmãos e irmãs, da leitura primeira, que é justamente do segundo livro dos Reis, e do Evangelho de Lucas, capítulo 17, que nos convida a agradecer o Senhor. Depois, na segunda leitura desse domingo, a carta de São Paulo a Timóteo, ele vai lembrar um pouco da sua vida, São Paulo falando com o seu discípulo, dizendo que lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, e segundo o meu Evangelho. Porque por ele, diz Paulo, eu estou sofrendo as algemas como se fosse um malfeitor, como se fosse um criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus para a glória eterna. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqui Paulo a Timóteo dizendo o seguinte, não é? Ou seja, por causa dos eleitos eu suporto tudo, também as prisões, etc., para que todos encontrem a salvação. Então, aquilo que nós vimos na leitura primeira e também no Evangelho, né, que fala a tua fé te salvou, também aqueles são os pregadores, aqueles que são chamados a anunciar o Evangelho, fala a segunda leitura, tudo suporta pelos eleitos, né, para que realmente a pessoa experimente a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E termina a leitura da carta de Paulo a Timóteo, a leitura de hoje, desse domingo, dizendo que merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra rica nesse mês de outubro, nesse mês das missões, mês do Rosário, mês de tantas festas marianas. Também iniciamos com a Semana Nacional da Vida e que nos impulsiona para que a partir desse próximo dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, iniciarmos o ano mariano com esse espírito de quem tem um coração agradecido, de ver as misericórdias e o amor de Deus em nossa vida e, ao mesmo tempo, como consequência disso, vai vendo que no Senhor nós nos recuperamos da beleza da nossa vida, do coração, muitas vezes estragados pelo pecado, para que nós vamos como homens e mulheres novos. É disso que nos faz ser cada vez mais missionários. Porque ser missionário, além de falar e testemunhar o Evangelho, é poder viver a palavra de Deus e anunciar pela vida que leva no dia a dia. Quanto mais curados de nossos pecados, quanto mais salvos em Jesus Cristo, mais nós podemos também ser sinais dele nessa sociedade, nesse mundo de hoje, tão, às vezes tão longe de Deus e tão cheio de tantas questões. Que a palavra de Deus que nós estamos ouvindo esse final de semana ilumine nossas vidas, nos faça experimentar esse entusiasmo pelas missões, essa abertura para a graça de Deus, e vemos como o Senhor em Jesus Cristo nós recuperamos a beleza original, o dom de vivermos cada vez melhor a nossa vida cristã e sermos sinais de Cristo e podemos, com o coração agradecido, anunciar a todas as pessoas a boa nova, o Evangelho,
né, dizendo que o Senhor faz maravilhas, como fez em Maria. O João Maria nós vamos começar no próximo dia 12 e deve fazer também na vida de cada um de nós. Essas oportunidades, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos dá a cada momento, a cada instante e nos faz viver cada vez melhor como cristãos, como povo de Deus. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.